teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisando do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisando do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. E hoje, com o nosso tema, Maria de Nazaré, que a Mãe Santíssima se faça presente em cada lar, em cada coração, em cada situação. Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. Vamos falar um pouco da majestosa. E nós gostaríamos de começar a nossa conversa hoje e vamos colocar para mostrar para vocês o retrato de Maria Santíssima, como nós a conhecemos. Esse retrato, ele foi feito mediunicamente através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O fotógrafo Vicente Avelar teve 20 encontros com o Chico. E Emmanuel foi passando as características fisionômicas da Mãe Santíssima. Após conceber o retrato na sua estrutura, ele pintou com tinta a óleo, dando esse olhar, essa face meiga e passando a todos nós, na claridade das suas bênçãos, Maria. Essa é a foto de Francisco Cândido Xavier, quando recebe o retrato pintado, das mãos de seu amigo, com um sorriso largo. Sabemos que há alguns escritos sobre Maria Santíssima, mas nós, espíritas, também recebemos, através da mediunidade de Chico Xavier, o livro Maria, Mãe de Jesus. Essa antologia, que nós vamos mostrar a capa do livro, que também traz o retrato da Mãe Santíssima,
Ela procura silenciar a voz da imaginação, reunindo textos que considera fiéis à realidade, resultando numa biografia fidedigna, enquanto lacunas deixadas de sua biografia são acrescentadas e alguns flashes das atividades de Maria na espiritualidade são trazidos nesse livro como alguns poemas. As verdades que traz, no entanto, são plenas de sentimento, tornando este livro um ramalhete de depoimentos, cheios de perfume de fé. Deixamos aí para a leitura e indicação a todas as mães que precisam, a todos aqueles que passam dificuldades e necessitam do amparo da Virgem Santíssima. Carinhosa, humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como um lírio, de aparência cândida e bondosa. Assim era Maria. Resistente como um diamante, pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era a grande e prestigiosa perante a Deus. A doutrina espírita, que se assenta em bases científicas e filosóficas e religiosas, traz no cristianismo redivivo o Consolador prometido, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aprende também a reconhecer essa figura de mãe majestosa de Maria Santíssima, uma entidade evoluidíssima, preparada há mais de 2000 anos, mesmo antes de conceber o próprio Filho de Deus, para ter essa honra de elevadas virtudes, para torná-la apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão. Ela receberia em seus braços os emissários de Deus, que se fez menino e se transformou na perfeição moral que a humanidade tem como modelo e guia na terra. Seu nome, Maria Santíssima, que nós a chamamos Mãe de Jesus. Eu trouxe na outra palestra as características do nome. Por coincidência, me deparei no estudo dessa vez com a mesma situação, porque todos esses espíritos que são colocados no Antigo e no Velho Testamento trazem essa característica forte, já desde antes de reencarnar, nós sabemos disso. E o nome era muito valorizado, né? Os estudiosos apontam mais de 60 explicações diferentes para o nome de Maria, da Mãe de Jesus. A primeira vem da língua egípcia, Mirt, que significa muito amada. A outra vem do sírio, Miriam, que tem sentido de senhora. E a terceira, do hebraico, Miriam, que tem várias conotações, dentre uma delas, Senhora da Luz. Ela é também conhecida como Maria de Nazaré, Mãe Maria, Virgem Maria, Nossa Senhora, Santíssima Virgem Maria, Teóconos, que é Deus conosco, Maria, Mãe de Deus, e no Islã apenas como Maria, Mãe de Isa, mulher israelita de Nazaré. Ela é identificada no Novo Testamento e no Alcorão como a Mãe de Jesus. Mas qualquer termo que nós venhamos a chamá-la, nós carreamos nesse termo a força desse Espírito na luminosidade do bem que ele pode nos trazer. A emissária de Maria na terra, que traz como espírito tutelar de todos os caravaneiros que socorrem a nós todos, para nós espírita, é Celina, benfeitora espiritual, que é encarregada de passar junto aos caravaneiros
as obrigações de atendimento a todos aqueles que precisam na terra. Maria, a menina. Segundo informações dos estudiosos de fontes cristãs antigas, Maria de Nazaré era filha de pais judeus, um casal muito humilde, já de uma certa idade. Joaquim era o nome de seu pai, Ana, o nome de sua mãe. Teriam vivido na Galileia no final do século I a.C. Durante a sua infância, viveu em Nazaré, onde ficou noiva de um homem da tribo de Davi. A jovem Maria era alegre e virtuosa. Gostava de ouvir as Escrituras. Participava, juntamente com as outras meninas da sua comunidade, de todos os eventos e era sempre aquela que mais estava pronta a servir. Era inteligente. De acordo com o costume hebraico, as jovens se casavam muito cedo. Maria foi prometida em casamento quando tinha 12 anos de idade. Possivelmente ela se casou com 14, porque era comum naquela época. Algumas fontes históricas indicam que Maria e José, aquele a quem ela foi prometida, como nós conhecemos, José o carpinteiro, também tiveram outros filhos após o matrimônio. Mas na história não está muito bem definido. Eu até pensei, vou levar os nomes, mas eu deixo para vocês pesquisarem, porque como os nomes eram poucos na época e muito comuns, pode ser que a gente acabe confundindo com alguns personagens, como os apóstolos. Alguns deles tinham o nome dos apóstolos. Mas todos nós sabemos que a família de Jesus, os seus irmãos, não comungavam com o Cristo. Há historiadores que também citam que Maria tinha uma cunhada, que também se chamava Maria. Então, pela dificuldade dos nomes, é muito comum que esses nomes sejam repetidos, de famílias e passando de uma a outra. Vários momentos da história do Novo Testamento, Maria é citada. Nós vamos falar alguns, colocaremos os principais, mas o que nós entendemos neste momento é que a equipe de Maria Santíssima está conosco. É disposto em nosso ambiente todo um atendimento espiritual àqueles que pedem. Então, fique em oração. Peça nesse momento à Virgem Santíssima que oriente, que ilumine, que abrace, que envolva cada um, para que nós possamos juntos, sob a hoste de Maria, receber os fluidos de cura nesse momento. Maria, sendo jovem e prometida, recebe a visita de um anjo. Ela foi desposada por um homem mais velho. E isso era muito grave. Naquela época, as noivas que eram prometidas, elas ficavam reclusas e só eram apresentadas ao noivo alguns dias depois. Alguns historiadores dizem que é 7 dias depois. Mas esse número, ele depende muito. Como os pais de Maria eram muito humildes, há alguns historiadores dizem que é menos. Mas o que importa? Importa que houve um impacto dessa notícia da visita do anjo. E está descrito, através de Humberto de Campos, esse momento belíssimo, que ela recebe a visita de um espírito, que nós sabemos que era um benfeitor espiritual que trazia a notícia da sua missão. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela assustou-se, turbou-se e receosa pergunta. Ela pensa, que saudação seria essa? De onde viria? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque eis em graça diante de Deus, e eis que em teu ventre
receberás e conceberás a luz de um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. E Maria Santíssima, ao receber o anjo, nesse anúncio, ela entra em oração, conecta-se a Deus e faz a célebre frase. Neste mesmo anúncio, o anjo diz que seu filho seria grande e seria chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe daria o trono de Davi, e Davi seria seu pai. Diz o anjo que ele reinaria eternamente. Maria ouve tudo com bastante assombro, mas com muita fé. E ela pensa, seu reino não terá fim? E o anjo diz a Maria, sim. Ela responde, como se fará tudo isso? Eu não conheço homem algum, como eu poderei conceber? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do auxílio te cobrirá com a sombra, e por isso também o santo há de te nascer, e será chamado Filho de Deus. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 35. Eu fiz questão de trazer, porque nós sabemos das alegorias, e não entraremos em questões pueris, porque esse não é o nosso objetivo. Nós sabemos que dentro da elevada missão daquela mulher, ela era a escolhida de Deus para conceber o seu filho. Interessante que Maria responde ao Senhor e diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Também registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 38. Os espíritos benfeitores, buscando dentro as mulheres daquela região, escolhe alguém do mundo para exercer a necessária tutela do Salvador. O embaixador divino chegaria à terra através dela, em seu seio materno, ela o receberia nos braços. A abnegada mulher, humilde, gentil, caridosa, escondida num lar simples, segundo Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 5, na página 52. É interessante que quando Maria Santíssima recebe o Mestre, recebe na manjedoura, num lugar simples, na história que nós já conhecemos. O Evangelho de Lucas é o que retrata a principal fonte bíblica acerca dessa personalidade, dessa persona, dessa figura que é Maria Santíssima. A passagem vista por Maria também, que é relatada como uma das principais, é ao receber a visita desse anjo, ela também recebe o aviso que sua prima, Isabel, também estava grávida. Outra personagem da época do Cristo, também muito boa, muito caridosa, mulher já de idade avançada. E o seu marido recebe a visita do anjo. Aonde nós sabemos que ao receber Jesus, ela teve que sair do lugar aonde estava, porque haveria um censo, e assim os benfeitores espirituais promovem toda uma proteção para um momento tão delicado. Toda essa passagem do Evangelho é para nos mostrar que no acontecimento do advento de nascimento de Jesus havia um grande amparo espiritual para este momento. Mas imaginemos, ao vir à Terra, a quantidade de benfeitores espirituais e de energias benéficas que não deve ter no planeta naquele momento. Quando Maria Santíssima se aproxima da Terra, em seus momentos de saudação, de elevação e de amparo, é uma energia tão poderosa que nós sentimos também juntamente com a energia do Cristo.
Ao lembrar disso, nós sabemos que ela deu à luz ali ao filho primogênito. E nesse envolvimento, Maria Santíssima recolhe em seu seio o nosso benfeitor maior, nós dizemos o nosso mestre, o nosso irmão querido. Após esse episódio, poucas são as vezes em que Maria aparece, mas nunca abandonou seu filho. Acompanhando sempre desvelada, em sua primeira colocação, ela se impõe como mãe, lá nas bodas de Canaã, aonde Jesus disse: mulher, não é chegado o meu tempo ainda. Lembram das bodas que se transforma a água em vinho? Então, Jesus ali atende um pedido da sua mãe. E pedido de mãe, a gente sabe, não dá para deixar para depois. Muito embora dizendo que não era a hora, Jesus obedece e transforma a água em vinho, que os convidados se surpreendem, dizem: senhora, que coisa, guardaram o melhor para o final. Porque naquela época, faltar o vinho numa celebração era motivo de desgraça para os noivos e todos ficavam tristes. Mas Jesus sabia e ia nesses pequenos momentos, cumprindo as profecias. Ele mesmo disse: não vim derrogar a lei, e sim fazê-la cumprir. Nós sabemos que no momento mais difícil, da dor mais extrema desse planeta, Maria Santíssima, que se torna a mãe de todos nós, passa a maior dor que uma mãe pode ter, que é a perda de seu filho. Esse momento que está relatado como o momento da crucificação, nós vamos falar um pouco, porque é ali que o retrato da Mãe Santíssima se torna mais conhecido, enquanto abnegação, enquanto amparo, enquanto fortaleza. É quando nós, pais, mães, sofredores de toda a ordem, nos lembramos da resistência materna, que confia em Deus acima de tudo e pede pelo filho, que nada tinha a dever à humanidade. Junto à cruz, o vulgo agoniado de Maria produzia dolorosa e extrema e indelével impressão. Lágrimas corriam de seu rosto. Com um pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro, ela se interrogava: por que seu filho receberia tanta dor e tanta amargura? Percebendo a hora extrema do filho amado, Maria deixava-se ir na corrente dos seus pensamentos. Todos nós sabemos o quanto nos dá no coração quando os nossos filhos correm perigo. Ela relembrava as circunstâncias maravilhosas daquela infância pueril de Jesus. Em sua humilde casa, quando ela recebia os viajores para irem à carpintaria de José, Jesus era o primeiro a recebê-lo junto com ela. E gentilmente contava histórias que muitas vezes Maria não entendia. Certa feita, o filho traz à sua casa 2 marginais. E ela, preocupada com o que poderia acontecer, fica admirada dos cuidados da criança para aqueles 2 estranhos. Conhecendo a fama dos 2, ela pensava: como seria o futuro dele? De onde ele tirava tanto amor? E Maria Santíssima, naquele momento, pensa em seu filho. Não importava o que dissesse, não importava a gritaria, mas era o seu filho que ali estava. Ela se lembra do pequenino, naquele instante supremo, e lembra essas doces situações que passavam pela sua mente. Qual de nós não lembra em nossas dores da dor maior da mãe de todas as mães, que é lembrada neste momento? Dizem os estudiosos que
que na lembrança de Maria Santíssima nós carreamos o poder da fé que move todo e qualquer obstáculo para as situações mais difíceis. Então, quando Maria Santíssima volta-se para seu filho, no momento em que Jesus inspirava, trazendo os últimos suspiros da despedida da terra, ele olha para ela e olha para João, que aparece, porque naquele momento os discípulos tinham todos saídos, porque a revolta era muito grande com aqueles que caminhavam junto ao mestre, e João toca o ombro de Maria e diz: Senhora, abraça, e em soluço e num pranto, ela olha o seu filho e ele diz: por que choras, mulher? Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ela entende que naquele momento recebia também uma mensagem de seu filho. Dali em diante ela abraçaria a família universal. E ele, o apóstolo João, ao receber a mãe do Cristo, recebia para cuidar a desvelada mãe de todos. E recebe em seu seio aquela mulher forte, mas ao mesmo tempo frágil. Com toda a dor que ela trazia, ele a abraça e ela sente os últimos suspiros do Mestre. João a ampara e juntamente com as outras mulheres saem do horto daquele momento e vai cuidar para ter uma casinha para Maria Santíssima. É interessante que em Atos dos Apóstolos, Paulo de Tarso fala sobre o trabalho de João na igreja de Éfeso. Para quem não tem muito costume de lidar, é importante que a gente conheça isso, porque é o segundo momento onde Maria é citada no amparo aos necessitados, dando continuidade ao trabalho de seu filho. João passa um tempo pequeno, sem Maria Santíssima, porque vai a Éfeso preparar uma residência que possa receber a mãe de Jesus. Através dos amigos da igreja de Éfeso, uma casinha nas redondezas da cidade é escolhida, no alto de um monte, aonde ele podia ver toda a cidade. Ele volta a Jerusalém e diz a Maria Santíssima: agora nós temos um lugar para ir. Venha, vou amparar-te e através do nosso amor vamos amparar os filhos do Calvário. A cidade de Éfeso era uma cidade com uma característica muito peculiar. Haviam várias crenças, vários deuses. E deu muito trabalho para instalar a igreja de Jesus ali. Paulo de Tarso passa 2 anos na sua terceira viagem e tem um embate muito forte nessa mesma localidade. Ele pede a Lucas, nesse encontro, onde está relatados, os amigos de Paulo de Tarso, que vá até onde Maria está, porque ele estava ocupado fazendo o trabalho de pregação, para que Lucas entrevistasse Maria, porque o apóstolo queria escrever uma biografia de Maria. Era uma oportunidade e tanto. Quando Maria Santíssima leva a resposta do trabalho de Jesus e ampara todos os necessitados, é interessante que ela fica conhecida na região como a mãe de todos. Então, já com a igreja consolidada, Lucas vai até Maria Santíssima e começa a fazer um relato. Ela faz um relato e ele vai anotando
as impressões para depois encontrar-se com Paulo de Tarso. E assim nós sabemos que os melhores registros estão dentro dos registros de Lucas. Certa feita, conta, o próprio Lucas, que um doente, sentindo alívio nas suas chagas após chegar com a Mãe Santíssima e conversar, recebendo dela um pouco d'água, toma-lhe as mãos e a beija. E diz o seguinte: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e a nossa Mãe Santíssima. Toda a redondeza a partir daquele dia passa a chamar Maria de Mãe Santíssima. Passa-se algum tempo, Paulo de Tarso volta depois a Éfeso, e Maria Santíssima, já mais velhinha, pois naquela época nós sabemos que as dificuldades eram muitas, ela atendia a todos que a buscavam. Enquanto João ficava com o trabalho de pregação, a casa de Maria Santíssima torna-se um posto de socorro, de amparo aos doentes, aos necessitados, doava alimentos. E quando acabava o alimento, água, oração, palavras amigas, abraços afetuosos. O seu magnetismo curava, a sua palavra restaurava. E até hoje nós sabemos. O sorriso doce, o olhar meigo, atendendo às promessas que fizera ao Mestre de dar continuidade ao seu trabalho, Maria passa todo esse momento em atendimento aos pobres. Chega um momento em que João recebe um mensageiro na cidade de Éfeso. A casinha ficava a 18 quilômetros. E aí o mensageiro diz: Maria não está passando bem. João corre. Ainda chega a tempo de vê-la. E Maria Santíssima, dizem os benfeitores espirituais, através do livro de Humberto de Campos, não se sabe se pelo poder da materialização ela vai a Jerusalém ou se desencarna propriamente em Éfeso, que são cidades relativamente próximas, mas naquela época eram de grandes distâncias. E em processo já de desencarne, ela começa a se despedir. E eu poderia dizer que a própria colocação de Humberto de Campos é essa. Uma grande luminosidade entra no recinto onde benfeitores espirituais preparam o ambiente para o desencarne de Maria. Antes de João chegar, Maria Santíssima recebe uma visita muito peculiar de um mendigo. E ela sente uma saudade do filho tão grande. E ela diz: quem é você? Ele apenas responde: minha mãe. Aquela voz traz a Maria a certeza de que ela estava diante do próprio Cristo. Olha para as suas mãos, vê onde os cravos o machucaram. Afasta o seu manto e tenha certeza, através da cicatriz, da onde a lança entrou em sua carne, de que era seu filho. E ele diz: vim te buscar, porque meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha de todos os anjos. João chega em seguida e Maria, com um sorriso nos lábios, parte mansamente. Antes de ir, endereça um pensamento aos benfeitores espirituais, que na forma de anjos atendem o seu pedido. Sabendo das dificuldades da igreja de Jerusalém, ela pede para visitar a cada um dos cativos. Vai às prisões,
e visita cada um deles, trazendo em seu sentimento, em seus sonhos e nas suas orações a palavra de consolo. Cada um deles. Rapidamente, Maria encontra uma jovem naquele momento e a inspira a cantar. Dizem os estudiosos que foi um dos mais belos momentos aonde os cristãos, antes de serem devorados pelos leões, cantavam hosanas às alturas. Maria Santíssima endereça mais um pensamento e os anjos prontamente atendem e as levam às paragens por onde ela caminhava no lago de Jerusalém com seu filho e passa por cada um dos momentos da sua infância, juventude, do seu matrimônio, e ela se despede dos amigos. Quando estamos em serviço e em benefício de nosso Senhor, nenhum recurso nos falta. Sabemos que Maria adentrou a espiritualidade e um cortejo muito grande de anjos a levam, e Jesus endereça a Maria, no plano espiritual, várias organizações de socorro aos necessitados. Nós espíritas sabemos do poder deste amparo e dessa regeneração. É no plano espiritual que Maria cuida do Vale das Sombras, onde estão os nossos irmãos, que muitas vezes nós falamos suicidas, mas quem somos nós para julgar? Irmãos nossos que desvalam no erro da loucura, da ilusão, da pérfida viciação. Quantas vezes nós nos enganamos nas ilusões da vida? Pois Maria Santíssima atende instituições espirituais em hospitais como Maria de Nazaré e Mansão da Esperança, no mundo espiritual. Cada casa espírita, cada posto de socorro a venera. E em cada situação, ela está a postos para atender os nossos pedidos. Hoje, dia 31 de agosto, amanhã, 1º de setembro. Aqui, na modernidade, nós comemoramos o Setembro Amarelo, não é mesmo? Uma campanha dedicada ao combate a este mal que tantas vidas tem levado. Estaremos desenvolvendo em nossas conversas alguns temas sobre a questão do suicídio. Mas a nossa vigilância deve ser constante, acolher, amparar, socorrer, orientar, encaminhar para tratamentos médicos, ocupar-se no bem é medida terapêutica. A Legião de Maria sempre estará acompanhando os trabalhadores que se dignificam na tarefa. Segundo o relato de Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, através da mediunidade de Ivone Pereira, diz que, trajado de branco, apresentam-se caminhando pelas ruas lamacentas dos Vales das Sombras uma coluna rigorosa e disciplinada. Olhando atentamente, identificamos a hoste de Maria. Em seu peito, de alva túnica, uma cruz azul. São os carnavaleiros da Legião de Maria. E todos nós aqui na Terra podemos sim pedir o concurso divino. Então, meus irmãos, falar de Maria Santíssima é estar nas suas vibrações, é receber o seu amparo. Trabalhar com a hoste do Cristo através dessa benfeitora espiritual é estar nas mais dignificantes e santificantes missões. Nesta quinta-feira, nós queremos convidar a todos para a dissertação do nosso companheiro Trindade,
que falará sobre o suicídio na visão espírita. Que Maria Santíssima nos proteja, nos abençoe e ampare a todas as mães, a todos os desvalidos, a todos os desesperançosos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe e Maria Santíssima também. Muito obrigada.